A tarde de hoje vai ser abrilhantada para nós pela nossa irmã Josi, que já deixou o spoiler aí, né, do que ela vai falar, os obreiros do Senhor. Quem são esses obreiros? Aí que ela vai falar para nós. Vamos aprender para a gente colocar no nosso dia a dia, na prática constante. Mas antes de passar a palavra para ela, eu vou ler um texto aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, dessa coleção maravilhosa que Emmanuel trouxe para nós através de Chico Xavier. E o título, né, da lição de hoje, a lição número 43, chama-se Consultas. E Emmanuel, a partir de um trecho do Evangelho de João, do capítulo 8, ele vai discorrer para nós. E o trecho é o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Então, esse foi um questionamento feito a Jesus, né, naquele momento em que aquela mulher, pelo menos é o que as Escrituras nos contam, aquela mulher foi pega em adultério. O interessante, eu gosto de estar repetindo, é que só ela que estava em adultério, né? Ninguém encontra quem estava em adultério com ela, mas faz parte. E Emmanuel, a partir desse trecho, ele traz o seguinte para nós: várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas, pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, de Jesus, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre Jesus. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de um angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração e equilíbrio e a quietude. O Mestre, com certeza, falar-lhe-á da boa nova da redenção. Frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: tu, porém, mestre, o que me dizes quanto a isso? E a resposta não se fará esperar como divina luz do grande silêncio. Tá aí, Emmanuel traz para nós essa reflexão, para que nós todos, que a princípio, né, eu entendo que temos fé, convicção na lição de Jesus, naquilo que ele traz para nós. Então, quando a gente tem a nossa fé firme, forte, né, a gente acredita de verdade, não fica lá, e se, talvez, enfim. Quando a gente está falando da fé verdadeira, como está lá escrito na primeira página do Evangelho, que fé verdadeira só é aquela, né, que enfrenta a razão, face a face, em todos os momentos. Se assim nós a tivermos e mantivermos ela, nós com certeza vamos ter essa resposta que a gente tanto necessita, que a gente tanto deseja. Então, que fique a reflexão para todos nós, que nós possamos no nosso dia a dia lembrar disso aí, dessas lições, que nós possamos fazer conforme Jesus solicitou de nós e, além disso, ele nos ensinou a amar o nosso próximo como ele pede, né? Como ele quer, como ele deseja que nós façamos também. Que nós amemos intensamente o nosso próximo, perdoando, buscando também auto-perdoar, né? Porque é algo muito importante que a gente
não consegue dar daquilo que a gente não tem. Então, se a gente não consegue se perdoar, é difícil transmitir também o perdão, exercitá-lo no nosso dia a dia. Então, vamos ficar com essa reflexão intensa, maravilhosa, para seguir a nossa caminhada, a nossa tarde, com os ensinamentos da nossa irmã Josi, que vai aí trazer para nós esses obreiros do Senhor. Vamos conhecê-los para que a gente possa também acompanhá-los, vivenciá-los, né, Josi? Então, que Jesus nos abençoe. E nós vamos fazer a prece agora. Eu queria que Luciana viesse aqui, com esse frio todo que ela está, toda agasalhada, trazer para nós essa fervorosa prece da nossa tarde, a prece de abertura dos trabalhos. Como sempre ouvindo a palavra de precisão de ouvir. Que Jesus e a gente receba a nossa gratidão, nosso pedido, que inspire nossos irmãos e a nós também, para que tenhamos uma paz e amor e paz. Valeu, valeu. Josi, minha querida, a palavra é sua. Vou ter essa água para você, tá? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Estava dizendo a minha, eu fazia um tempinho, né? Eu não passava por aqui. Vamos refletir sobre essa passagem até em comemoração. Há duas comemorações. Outubro, que é o mês de nascimento de Kardec, né, 3 de outubro, e os 160 anos do Evangelho. O primeiro livro a ser codificado foi o Livro dos Espíritos, 1857. E em 1864 foi codificado o Evangelho. Então, nós estamos, esse ano, comemorando os 160 anos do Evangelho. E aí, só para a gente relembrar, o Evangelho, Kardec, primeiro a gente se questionar, por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Algumas pessoas acham que tem algo diferente, e na verdade não é. É o mesmo Evangelho de Jesus. O que tem, segundo o Espiritismo, é aqueles comentários que Kardec traz, né? Ele faz, e tem também uma segunda parte, que a gente chama Instruções dos Espíritos, onde são mensagens psicografadas. Então, vai ter o comentário de Jesus, né, quando a gente abre o Evangelho, aí logo após vem o comentário de Kardec, né, uma explanação, uma explicação, como queiramos colocar. E depois tem lá uma segunda parte que tem escrito Instruções dos Espíritos, que são mensagens psicografadas, dando aqui um reforço para quem fez o ESD, quando a gente estuda lá, né, que Kardec, o método que Kardec usou, ele mandou, né, várias perguntas, o mundo todo, naquela época ali mais a Europa, perguntando, e ele recebeu, quem assistiu o filme via que ele recebia milhões de cartas. E ali ele foi selecionando. Então, as instruções dos Espíritos são uma dessas correspondências que ele recebia, estava direcionada àquele assunto, né, aquele título que ele estava dando. Então, nós vamos ter
comunicações psicografadas de Fenelon, Joana de Ângeles, Lázaro, né, aquele que Jesus ressuscitou, Bispo de Argel, vários, né, Erasmo, aquele que acompanhou Paulo de Tarso, o próprio Paulo de Tarso. Então, vamos ter várias comunicações. Então, quando a gente está dizendo segundo o Espiritismo, é o entendimento daquela passagem de Jesus de acordo com a visão espírita. Só isso, é o mesmo Evangelho de Jesus. Por isso que nós vamos dizer que a doutrina veio relembrar o ensinamento de Jesus. E daí, aquelas instruções dos Espíritos, ele complementa aquele ensinamento que Jesus trouxe. Dentro dessas instruções, nós vamos ter 4 ou 5 mensagens que é intitulada Espírito de Verdade ou Espírito da Verdade, que pelas deduções lógicas, de acordo com uma comunicação que tem lá no livro dos médios, né, que assina Jesus de Nazaré, a partir daí, nós espíritas começamos a entender, a compreender essas mensagens como sendo mensagens do próprio Jesus. Então, hoje, nós vamos refletir essa mensagem, ele é do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 5, Obreiros do Senhor, psicografia de Jesus. Está lá, Espírito da Verdade ou Espírito de Verdade. Então, vamos lá. A mensagem, ela inicia: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Quando Jesus, né, o Espírito da Verdade, está nos dizendo aqui, aproxima-se o tempo em que se cumprirão, nos remete a uma profecia que ele fez, né, lá quando passou aqui, quando ele diz, né, ouvirás falar de guerras, terremotos, furacões, fome, pestes. E a gente, né, bem recente, há 4 anos atrás, nós tivemos Covid, vamos recuar no tempo, a gripe espanhola, nós tivemos grandes guerras, né, guerra mundial. Eu estou pegando mais o Ocidente, que é onde nós estamos, né? Se formos pegar o Oriente, agora mesmo, aquele conflito muito antigo ali entre Israel e o povo árabe. Segunda Guerra Mundial, estamos tendo hoje Ucrânia e Rússia. Então, veja que essas profecias, a fome ainda assola o nosso planeta, ainda morre por dia pessoas de fome, principalmente quando nós pegamos ali a África. Ele fala também dos falsos profetas. Quando a gente está falando dos falsos profetas, na época de Jesus, por isso que ele falava tanto dos fariseus, né, os sepulcros caiados, porque eles eram doutores da lei, eles falavam em nome de Deus para aqueles que não tinham tanto conhecimento, mas ele trazia um Deus que castiga, um Deus que vinga, um Deus que faz separação das pessoas, ou um Deus que exclui. A gente vai lembrar que, inclusive, Jesus conta várias parábolas, e tem uma que eu acho muito bonita, que é o homem da mão mirrada, porque ele não podia adentrar ao templo judaico. Então, quem era cego, aleijado,
Não podia, eles eram excluídos. Imagine um Deus que exclui. Quando Jesus vem, ele vem e traz esse Deus de amor, que todos são filhos. Jesus é a pessoa que mais acolheu todos, porque ele não excluía. Quando a gente fala em acolhimento, a gente está falando em inclusão. Esse é o pensamento básico de acolher, é incluir. Então, Jesus, ele foi um ser que viveu esse acolhimento. Então, ele traz esse Deus de amor. E hoje nós continuamos vendo pessoas usando o nome de Deus para justificar guerras, para matar o outro, aquele que não pensa, aquele que tem uma orientação sexual diferente. Então, nós ainda continuamos, né, os falsos profetas que Jesus nos chamava a atenção. Mas ele lá na profecia diz que aquele que perseverar será salvo, porque eles herdarão a terra, porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. Quem é que se salvará? Somos nós, quando domarmos as nossas más inclinações, como diz lá no Evangelho, ou as nossas imperfeições, ou como hoje Joana nos coloca, as nossas sombras, nesse processo de transformação. E nós, ao nos tornarmos brandos e pacíficos, nós seremos salvos, porque nós não seremos exilados para outros planetas. É essa a salvação. E aí nós temos que fazer a nossa parte, que é o que a doutrina nos traz, né, a todo momento, as orientações, as mensagens, a nossa transformação moral, a nossa ética, né, que hoje está banalizada, né? Estamos normatizando as questões. Essa semana eu estava ouvindo e vendo, né, a gente que tem rede social, o caso ali de um senhor que botou fogo num morador de rua. Veja a que ponto nós chegamos. Porque quando Jesus falou nessa profecia, ele ainda falou um ponto seguinte: o amor de muitos esfriarão. Como é que a gente pode entender essa mensagem? É a indiferença. É como se essas pessoas, aquela morador de rua, aquele mendigo, ela fosse um objeto, fosse uma coisa. Na psicologia a gente diz assim, estamos coisificando as pessoas, como se ela fosse algo descartável, um objeto. Então, quando nós presenciamos uma atitude dessa, né, de um ser humano colocando um outro ser humano por achar, né, indesejável, por não querer aquela situação, então nós estamos vivendo esse tempo que Jesus falou lá e que aqui no livro, no Evangelho, ele nos traz dentro desse item obreiros, porque essa mensagem ela vai nos trazer a característica e o perfil de quem são os obreiros do Senhor. Então, ele dá. Essa mensagem ela é alentadora, porque ela nos traz uma esperança, né, de um mundo melhores, de um momento melhor. Nós estamos, é como se fosse uma onda, nós estamos na crista da onda, nesse momento de transformação. É aquilo que ele falou, a separação do joio do trigo. Não tem como nós, que temos alguns princípios já internalizados da doutrina espírita, ou de um Deus de amor, de nós concordarmos com questões que hoje se apresentam
na sociedade, de eliminar o outro, né, como esse caso, das questões da guerra, de repente estar tomando partido em um conflito que não se refere a nós diretamente, e às vezes eu estou escutando pessoas dizendo, eu sou a favor de A ou de B, quando nós, que Jesus, né, os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, quando ele nos traz a mensagem, moralmente, cada irmão nosso que cai, mostra que nós, direta ou indiretamente, moralmente, nós ainda estamos caindo. Então, em vez de estarmos jogando a pedra em um ou em outro, a gente deveria estar em vibrações para que a gente pudesse, essas pessoas, ter uma abertura mental para que esses ensinamentos do mestre, que ele já disse há mais de 2000 anos, comece a frutificar. Então, seguindo a mensagem, ele vai nos continuando. Aí ele diz, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Quando ele chama, né, houverem trabalhado o campo do Senhor, é o planeta Terra. É onde nós estamos. Então, ditosos, né? Serão quando a gente diz uma pessoa ditosa, né? Uma pessoa que bom, né? Que você está conseguindo trabalhar neste campo do Senhor, na seara do Mestre, como nós colocamos. E aqui ele traz 2 pontos principais, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 893, Kardec perguntou. O sinal, né, a pergunta ele diz, qual é o sinal mais característico da imperfeição, da nossa imperfeição? E os espíritos responderam, o mais característico das imperfeições é o interesse pessoal. Aí a gente vai falar o atraso moral, o egoísmo, o orgulho. Porque quando eu estou... É importante a caridade. Muito importante a caridade material, né? Da fome, da comida a quem tem fome. Mas, quando eu faço a caridade, porque eu quero uma retribuição, eu já recebi a minha parte. Mas quando eu estou fazendo a caridade, eu venho do interior e tem os ditos populares, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Quando eu estou fazendo sem esperar um retorno, sem esperar, isso é a verdadeira caridade. Aí lá no Livro dos Espíritos, ele vai nos chamar, vai diferenciar caridade material e a caridade moral. Porque essa é a verdadeira caridade que Jesus... É tanto que Kardec pergunta, né? Que Kardec não era fácil, Kardec, ele pergunta, não convenceu, ele ia perguntando. Aí vai e pergunta, como é a caridade para Jesus? Que a gente espírita diz o BIP, né? Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem, não importa. Lembra quando ele diz aqui, houver trabalhado no campo do Senhor fazendo bem, não importa a quem, é você fazendo bem. Aí a indulgência é que a gente fala da tolerância, que nós estamos também com muitas dificuldades de tolerar, de aceitar o outro como ele é. Nós estamos apegados às nossas opiniões, às nossas convicções, e isso tem dificultado a nossa convivência em sociedade. Por quê? Porque a base da comunicação é o diálogo. É eu falar e ouvir o outro falar, e daí nós termos
uma conclusão, são o que a gente chama de argumentos. Eu argumento algo aqui para João, aí João não concorda comigo, aí argumenta, e aí nós vamos construindo esse diálogo. Hoje não. A minha opinião é essa. Você não aceita, aí excluo da rede social, e estão ficando os núcleos fechados nas suas opiniões. E isso aí não leva a um desenvolvimento nas relações pessoais, porque vai ficando cada um fechado na sua ilha. Porque eu não tenho que concordar necessariamente com João, mas eu tenho que aceitar o que João pensa. Da mesma forma que João pode não concordar comigo, mas tem que aceitar o que eu penso. E assim assim nós vamos construindo. Por isso, tem dificultado, né, essa questão da comunicação, desse interesse, né, esse desinteresse. Então, nós estamos cada vez mais nos isolando nas nossas convicções, que muitas vezes não estão corretas. A caridade, esse é o primeiro passo para nós nos melhorarmos. Por quê? Porque quando a gente vai ao encontro do outro, nas suas dificuldades, nas suas limitações, eu vou me permitindo a compreender o outro, a não julgá-lo. Porque muitas vezes eu passo pela rua e eu faço, que a gente vai chamar isso de estereótipo. Então, toda pessoa que estiver deitada numa marquise, enrolado ali com papelão, a gente vai logo dizer, é um drogado. Isso é o que Jesus nos chama a atenção do julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Por quê? Eu não sei a história daquela pessoa. Muitas vezes ele não é drogado, ele apenas não tem uma casa, uma família. Às vezes ele tem uma questão de um transtorno mental, que é muito comum. Quem tem um transtorno, ele sai andando e viram andarilhos, porque quando eles estão na crise, os pensamentos vêm a mil, quando eles estão no surto. E quando eles começam a andar, eles desgastam. Por isso que a gente vai ver, né, muitas pessoas a gente conhece, e ele fica, às vezes, até aqui, né, a pessoa fica andando, não consegue parar, porque os pensamentos, é como se o nosso cérebro não desse conta desse fluxo de pensamentos. Eu gosto de dizer assim, é como se um motor 1.1 subindo uma ladeira com ar-condicionado, está lento, mas se eu for com um motor 1.6 com ar-condicionado, ele vai subir à vontade. Então, o nosso cérebro, ele é assim, ele tem uma capacidade para lidar com essas conexões. Então, se esse fluxo está intenso, ele vai começar a ficar impaciente. Então, ele tem que andar, ele sai correndo, né? Nós encontramos, né? Na minha infância, tem um que ele saía correndo atrás do ônibus, ia bater na universidade, era acolhido, todo mundo conhecia, era acolhido. Hoje a gente sabe que os tempos são diferentes, né? Cresceu muito. Então, quando nós estamos falando dessa caridade, é principalmente essa caridade do respeito ao outro, essa caridade moral que todos nós podemos fazer. Eu digo, muitas vezes a gente escuta aquele conflito lá no Oriente e nós poderíamos fazer uma vibração. É uma imensa caridade para que aquele povo pudesse abrir um canal. Porque enquanto continuar a lei de Italião, aquele ódio que vem de séculos não vai ser extinto. E nós espíritas que acreditamos na reencarnação, eles vão estar indo e voltando, e aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança, vai continuar, porque a gente sabe que a salvação não é porque eu aceitei Jesus que eu mudei. Nós espíritas sabemos que não funciona assim. Eu chego lá no mundo espiritual com todas essas convicções que hoje eu acredito.
Não é como uma varinha mágica, né, de conto de fada. Faz assim e a gente muda, né, porque está cristalizado na nossa mente. Por isso que é tão difícil nós mudarmos. Não é fácil mudar. Por isso, eu tenho uma amiga que diz assim, é simples, né? Os espíritos dizem, basta um esforçozinho. O que é um esforço? É eu sair dessa condição que eu estou, né? Porque a gente está numa condição confortável, de comodismo. E eu tenho que me esforçar para mudar. Do mesmo jeito, quem quer começar a caminhar, se não fizer um esforço, não vai acontecer. Então, sim, e só para fechar da caridade, vamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele faz o maior tratado de caridade, era doutor da lei, perseguiu os judeus, perseguiu os cristãos, aliás, inclusive quando ele se depara na estrada de Damasco com aquela luz que o cegou, ele estava indo em busca de Ananias, para matar Ananias. Porque tudo que Saulo fazia era em nome da doutrina que ele acreditava. Veja, quando a gente cita Jesus, né, os falsos profetas, ele fazia tudo aquilo porque era o que ele acreditava, era aquilo. Por isso que ele diz uma frase que eu acho fantástica. A letra mata, o espírito é que vive. Porque ele seguia a letra da Torá. E depois, quando ele conhece a doutrina, né, de Jesus, o evangelho de Jesus, Paulo faz uma transformação e ele se redime diante de tudo que ele tinha cometido através da caridade, né? E aí a gente vai ver, né, se eu falasse todas as línguas, né, e ele vai falar, quer dizer, ele escreve, ele detalha sobre a caridade. Seguindo, ele continua nos dizendo, seus dias de trabalho serão pagos pelo centuplo do que tiverem esperado. É comum dos judeus eles falarem, trazerem fórmulas matemáticas. A gente vai lembrar dos 70 vezes 7. Quando ele fala centuplo, é qualquer número multiplicado por 100. Então, quando ele está nos dizendo assim, seu dia será, vamos lembrar, o nosso dia de trabalho, não é esse dia de trabalho que a gente está acostumado, que temos a nossa remuneração. Se aqui, nós que trabalhamos, se eu sou paga para fazer esse trabalho, eu não estou fazendo caridade. Na hora que chega uma pessoa na unidade que eu trabalho para eu atender, eu não estou fazendo caridade, porque eu estou sendo paga para fazer aquilo. A minha obrigação é atender e tenho que atender bem, porque como qualquer ser humano merece ser respeitado. Essa caridade, né, esse trabalho, vamos imaginar esse salário, mas esse salário espiritual. É aquilo que você está fazendo e nem espera receber. É o que a gente vai chamar de recompensa. De repente, né, eu estou aqui, chega alguém e resolve me dar um livro, resolve me dar uma flor. Era algo que eu não estava esperando. Então, isso é o salário espiritual. Eu estou fazendo, mas eu não estou esperando receber por aquilo. Mas eu chego em algum lugar e aquilo que eu fiz desinteressadamente, fiz porque começo a acreditar que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, principalmente os mais necessitados. Se eu posso dar uma cesta básica, por que eu não vou dar? Se eu tenho uma condição, né, muitas vezes estou num cargo que favorece que eu possa contribuir, por que eu não vou fazer? Agora, se eu contribuo, veja, eu não estou dizendo que não é importante, mas a gente entender que não é favor o outro está fazendo. Eu estou naquele lugar, e aquele lugar propicia isso, é o cargo que eu exerço que eu estou fazendo. Agora, quando eu saio aqui, estamos aqui, vamos fazer a campanha do quilo.
A gente sai, faz, eu não faço esperando a retribuição, não faço que mais na frente eu vá pedir àquela pessoa um favor e ela me atenda. Porque aí eu já estou recebendo o salário. Então, é eu fazer desinteressadamente. Aí ele segue nos falando. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Ditosos, né? Felizes, né? A gente usa até muito. Felizes daqueles. Aqui é onde vem uma grande característica do trabalhador da obra do Senhor. Trabalharmos juntos. E como é difícil. Porque nós não somos iguais, mesmo dentro da doutrina, né, que temos esse, nós somos pessoas diferentes, tivemos formações diferentes, viemos de famílias diferentes, somos espíritos em processo de evoluções diferenciadas. Não é fácil trabalhar junto. E esse é o grande desafio do trabalhador do Senhor. Porque a obra tem que continuar. Porque quando está falando a obra do Senhor, é fazer o bem, independe da instituição que eu frequento, religião, o local que eu trabalho, nada disso é importante. O importante é eu fazer o bem aonde eu estiver. Estou no centro espírita, estou no meu trabalho, estou no trânsito, estou na rua. Esse é o trabalhador da obra do Senhor. Se lembra lá no livro, no Evangelho, o homem de bem? Esse é o trabalhador do Senhor. E nós estamos aqui aprendendo isso. Sermos pessoas de bem. Fazermos o bem. Quando ele faz, né, trabalharmos juntos e unir os nossos esforços, porque é muito mais fácil. Hoje tem um seminário aqui. Imagine se fosse uma pessoa sozinha para fazer. Né? Tem que ter a casa limpa, tem que ligar o ar-condicionado, ver o som, tem que divulgar, né? Vem um lanche, vem uma água. Então veja, na casa da gente, por mais simples que seja, há necessidade, né, que se trabalhe junto, cada um faça a sua parte, para que a coisa flua, né, a coisa se desenvolva. Então, aonde nós estivermos, esse trabalhar junto é muito importante para que realmente a obra do Senhor, quando ele chegar, encontre acabada. Não é que ele vai vir materialmente, mas quando chegar na regeneração, estivermos entrando no processo de regeneração, esse bem já esteja consolidado. Não é que o mal vai desaparecer, é que vai haver uma equivalência, porque hoje o que predomina no mundo de provas e expiações é o mal. Por isso, né? Aí quando a gente começa, né, Jesus diz, o escândalo há de vir, porque quando a gente começa a ver, a olhar hoje, diz, meu Deus, eu não aguento mais, que tanto desamor, que tanta desunião, né, que tantos conflitos, né, sempre na ganância do mais, é o poder material ainda predominando no mundo, né, é o poder do dinheiro, das questões econômicas ainda prevalecendo. Então, no mundo de regeneração, isso vai começar a equilibrar. E o interessante é que aqueles que não acompanharem esse processo, ele vai emigrar para planetas de provas e expiações. Porque nós já fomos expulsos, todos nós que estamos aqui, está lá na pluralidades do mundo,
mundos de provas e expiações, e está lá nas instruções que os Espíritos nos trouxeram, dizendo que nós estávamos perturbando o bem e fomos exilados aqui para a Terra. Então, se nós continuarmos perturbando o bem, nós vamos continuar sendo exilados. Graças a Deus que temos a reencarnação e a gente sabe que não vai ficar queimando, né, como algumas religiões dogmáticas colocam. Mas nós temos todo um conhecimento para fazer diferente. Por isso que nos traz, né, os últimos serão os primeiros. Porque nós estamos sendo convidados, todos nós espíritas, nós estamos neste momento do despertar dessa consciência, que não podemos fazer como fazíamos tempos atrás, como fazíamos ontem. Temos que começar a pavimentar a nossa estrada de forma diferente, para que a gente possa colher esses frutos da regeneração ainda aqui nesse planeta. Então, continuemos nesse esforço, né, de mudança. Aí ele continua dizendo para a gente: porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, em vez de a gente pegar como um todo, vamos pegar nosso local de trabalho, o centro. Como é que eu estou lidando com os meus ciúmes, né? Às vezes vejo fulano tem mais do que outro, né? Fulano recebe mais atenção, passa a mão. Como é que eu estou lidando com isso? Quando surge, né, os mimimi, quando surgem, né, as discordâncias, como é que eu estou trabalhando essas discordâncias? Eu estou fomentando, eu estou divulgando ou eu estou silenciando? No meu trabalho, né, se a gente for ampliando, como é que eu acho? Geralmente a gente diz, eita, fulana vai entregar, vai direto entregar ao diretor. Como é que eu estou lidando com isso? Na minha família, como é que eu lido, né, com esses ciúmes e com essas discórdias? Eu sou um canal de divulgação ou chega a mim e eu procuro silenciar? Procuro fazer uma prece, uma vibração. Se aquilo ficou muito desconfortável, quem eu posso conversar para que isso seja disseminado, né? Para que a gente possa exercitar o que Jesus nos ensinou da caridade, o perdão. Né? Como o João colocou aqui, quando estava fazendo o exórdio. Como é que eu vou perdoar o outro se eu ainda não consigo me perdoar? Porque para eu perdoar o outro, eu tenho que começar me perdoando, entendendo que eu tenho dificuldades, que eu tenho imperfeição, ainda tenho orgulho, ciúme, inveja. Então, como é que eu estou trabalhando isso para que eu possa ser esse obreiro do Senhor? Porque, veja, ele está aqui dando as características. Então, se eu não sei silenciar os meus ciúmes e as minhas discórdias, como é que eu vou ser um trabalhador do Senhor? Como é que eu vou propagar o bem se eu ainda estou fixado nas discórdias, no mal? Quantas vezes, né, eu escuto muito em consultório, né, aquela coisa de mãe com nora, né, por quê? Estão disputando o ciúme, né? A mãe do filho, porque de repente ele teve que dar algumas atenções diferentes para a esposa, aí quando o filho se volta para a mãe,
Aí a esposa diz, porque... E veja que é o ciúme. Como é que eu, enquanto esposa, enquanto sogra, eu estou lidando com esse, sim? Porque esse filho foi construir uma outra vida, uma outra família. Não é que ele não tenha que dar atenção, mas ele agora divide, né, tanto. Aí fica muitas vezes a mãe cobrando, né, daquele filho, como a esposa também cobrando. Então, como é que eu estou lidando com isso? Não são reflexões que a gente precisa, né, precisamos fazer. Aí ele vai seguindo. Aí ele nos diz, mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões, quando a gente está falando de dissensões, a gente está falando de criou conflitos, criou, né, a gente diz assim, foi um pandemônio, foi um vendaval, né, dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes. Então, aqui ele dá também outro perfil, né? Que não é trabalhador da seara do Cristo. Aquele que fomenta as dissensões, né? Que está lá criando só confusão. É aquele que chega e diz assim, é a cereja do bolo, né? Que chega, está tudo normal. E quando vê, ele desarmoniza tudo. Essas pessoas retardarão a hora da colheita. Ela retardará a hora da colheita, porque se eu entro na sintonia dela, eu vou também ser embalada. Que aí são as influências que nós vamos chamar, que nós temos as influências na matéria, né, dos nossos pares, né, de quem está conosco, e as influências ainda espirituais que vamos atrair nessa mesma vibração. Então, a lei de causa e efeito, ela não está aqui para dizer, porque João é presidente do centro, então eu vou amenizar. Fulana Josi não é só palestrante lá, então a gente vai pegar com mais força. Não é assim que funciona a lei. Isso aí é lei dos homens, quem tem bom advogado, bota. Mas a lei de Deus, ele criou todas as leis para que houvesse um equilíbrio, porque essa é a lei do universo, a lei de amor, é em equilíbrio. Vamos ter as leis físicas que regem o mundo material. Aqui está assentado essa cerâmica e ela tem entre ela uma distânciazinha, porque é da lei da física que ela dilata quando está muito quente. Então, na calçada, onde eu botar, isso é... Quando eu falo das leis divinas, que tem um capítulo no livro dos Espíritos, são leis morais, que vai falar, por isso que o Espiritismo, ele é um espaço de acolhimento das nossas vulnerabilidades morais. É para aqui que a gente tem que ver, como diz Carlinhos, né, com a música dele, Hospital de Alma. É para aqui que tem que vir todos os enfermos da alma, ser acolhido aqui. E nós temos que estar preparados, porque antes de orientar, a gente tem que acolher. Né? Jesus, eu tive fome, tive frio, era estrangeiro, eu tenho que primeiro acolher. Porque quem está com fome, quem está com frio, está com sede, não adianta eu querer orientar, que ele não vai ouvir, porque a questão material está mais forte. O corpo, eu preciso desse corpo para meu espírito aprender aqui. Então, são necessidades
vitais, importantes de sobrevivência. Quando eu falo das leis morais, e que é onde nós ainda estamos atrasados, né? Nós ainda estamos lá atrás, intelectualmente, avançamos. Hoje se fala de inteligência artificial, estamos a ano-luz, mas moralmente nós caminhamos muito pouco. E quando estamos falando da moral, nós estamos falando justamente do bem e do mal, aquilo que eu faço para o outro. Intelectualmente, eu já sei o certo e o errado. Mas quando eu trago para os sentimentos, ele ainda me predomina na questão do mal, de eu fazer o mal, porque entra a raiva, vingança, ciúme. E por que é que nós, às vezes alguém diz algo assim e aquilo me tira do sério? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro, quando passamos na escala animal, quando eles se sentiam ameaçados, eles reagiam, né? Eles atacavam. Hoje, as nossas cognições, né, o nosso cérebro evoluiu. Então, quando alguém diz algo que vai de encontro às minhas convicções, aquilo que eu penso, que eu acredito, as minhas crenças, aí eu sinto o outro como meu inimigo. Aí automaticamente vem as minhas reações, que lá no livro no Evangelho, né, vai situar como estamos saindo das sensações para entrar na inteligência. Temos a inteligência, mas ainda ficamos presos às sensações. Ainda não conseguimos analisar, raciocinar, refletir. No automático a gente sente. Então, aquilo que o outro diz, que é diferente do que eu penso, que eu acredito, aquilo vem como ameaçador para mim. E aí eu quero eliminar, negar, desconsiderar, desconstruir o outro, que nós estamos vivenciando nessa nossa atualidade. E quando ele diz aqui também, muito importante, esmagaste o fraco em vez de amparar-lhes. Se a gente não entender que usarmos a nossa inteligência para tirar vantagem do outro, para enganar, para dominar, a lei de causa e efeito, ela vai chegar para a gente e a gente vai ter que reparar. Então, nós não estamos mais neste momento. Nós já temos conteúdo, já temos todo um conhecimento da lei, da causa e do efeito, que tudo que nós fizermos, nós vamos receber. Então, não é sinônimo de inteligência, como o mundo material coloca para a gente, levar vantagem financeira, não importa o meio, interessa o fim. Ganhei dinheiro, tenho poder. Então, nós não vamos mais nos enganar. Porque usarmos a inteligência para esse tipo de atitude não cabe mais para nós espíritas. Então, seguindo, ele vai nos dizer: cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, todos nós que estamos buscando, né, no mundo material, quanto mais eu tenho, mais valor é me dado. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho posição, não interessa quem eu fui, interessa os meus valores materiais. Não é as minhas questões éticas e morais. Aquilo que eu defendo, que eu acredito, não importa, né? Como se o que paira por cima e está todo mundo vivendo. Eu achei uma comparação muito interessante, que ela diz, Joana de Ângeles, que ela vai falar o ídolo de ouro. Nós continuamos, o bezerro de ouro, nós continuamos adorando o bezerro de ouro que Moisés se referiu, né, na época que estava caminhando com os judeus no deserto. Então, nós continuamos ainda
com esse bezerro de ouro, né? Nós não conseguimos ainda transcender para os valores que Jesus nos trouxe. E aí vem o grande ensinamento, que também é uma mensagem do Espírito de verdade, lá no Cristo Consolador, e ele vai nos dizer: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar é respeitar, tolerar, compreender, perdoar. Não adianta eu ter todo o conhecimento que a doutrina nos traz se eu não consigo colocar em prática esse amar. Que o Cristo Consolador, ele nos diz, né, que veio para aliviar as nossas dores, sofrimentos, aflições. Interessante que ele não diz assim: eu vim tirar, porque ele não pode derrogar as leis. Era isso que ele dizia, está lá, primeira lição do capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Então, Jesus não ia ser leviano de dizer que ia tirar os nossos sofrimentos, porque ele não pode derrogar as leis. Ele pode aliviar quando a gente começa a acreditar em Deus, que é um Deus bom, que Ele é o caminho, que Ele nos trouxe, o que Ele nos diz é a verdade, que somos espíritos imortais, que isso é uma passagem. Aí a gente começa a aliviar, e começa a querer fazer diferente, se esforçar para fazer diferente, para que a gente possa ter boa colheita mais na frente. Então, essa é a grande lição que Jesus nos traz e que Kardec consolidou essa doutrina para que hoje pudéssemos estar nela refletindo, né, despertando a nossa mente para sermos espíritos melhores. Que a paz do Mestre esteja conosco. Gratidão aí à nossa irmã Josi. Obrigado, Josi, pela excelente reflexão. E assim como nós iniciamos, né, a reflexão que Emmanuel tirou daquela frase bem curta do Evangelho, Josi trouxe a reflexão da tarde de um recorte também de uma página do Evangelho. Então, cabe a nós todos refletir, estudar, né, que é importante demais nós estudarmos. Isso é uma das belezas da doutrina espírita, é nos permitir questionar. Estudar, se a gente não entende, se não compreende, vamos estudar antes de criticar. Então, que Jesus nos abençoe e nos conduza passo a passo na nossa caminhada. Nós vamos agora ao trabalho do passe. Quem for receber o passe, se mantenha aí bem tranquilo no seu lugar, que vai ser chamado em paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos encerrar agora. A gente vai fazer a prece. Eu vou convidar a Graça para fazer a prece e encerrar a nossa tarde, nosso primeiro momento do trabalho desse domingo. Vamos fechar os nossos olhos no instante, tentar nos conectar com a passagem da Bíblia, agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos responsáveis pelo trabalho do nosso casa, que ele possa, nesse instante, derramar bênçãos e fluidos saudáveis sobre cada um de nós, que a espiritualidade da Bíblia receba nesse instante as nossas preces, que elas sejam atendidas segundo o nosso merecimento. Que Maria Santíssima nos envolva com o nosso sagrado, fazendo com que a nossa semana que está começando seja uma semana abençoada, uma semana de paz, de bênçãos. Que Jesus, nosso irmão amigo, nos ajude
na nossa caminhada nesse plano, nos dando força, perseverança, fé, para passar por todos os obstáculos que encontrarmos nos nossos caminhos. Pedimos a Jesus, nos abençoe, hoje e sempre. Bom, a vocês uma semana de paz a todos. Josi, mais uma vez, obrigado. E eu peço a todos só que mantenham-se em silêncio. Paz e bênçãos.